pessoal, a gente está aqui com mais um programa Urbanidades. O segundo programa Urbanidades com esse formato à distância aqui. A gente teve um outro programa já na semana passada que era com um convidado lá do Japão. Esse convidado parece-me que não é do Japão, não tem essa aparência. Eu vou pedir que o meu querido João Alves, que é aluno também do terceiro ano de jornalismo aqui da Universidade Católica de Santos, apresente o convidado, mas aguenta aí. Eu preciso dizer para você que está ouvindo em casa, vendo em casa, ou vendo até pela internet, ou vendo no carro, sei lá onde é que você está ouvindo, por quê? Porque a gente transmite também pela FM Boa Nova, da Praia Grande, no 96,3. Então, esse programa tem um quê visual e um quê de rádio. O fato é que muitas artes ou elementos gráficos que vão aparecer na tela, você que está no rádio, infelizmente, não vai ver. Mas, para sua sorte, quando você chegar em casa, você vai, ou pelo celular, você vai no www.programaurbanidades.com.br. Lá você vai ver a cara desse apresentador que vos fala, o meu aluno aqui, o João, e o nosso entrevistado, que se chama Eric Cardoso. Mas eu não vou falar muito sobre ele, não. Eu vou dizer que o João apresente o Eric para a gente, depois a gente começa o nosso bate-papo. Fala, João. Certo. Então, o Eric Cardoso, ele trabalha com esportes e ele atua como head coach e head of law de League of Legends, né, nas ligas nacionais do jogo. Você sabe que você está falando muitas palavras aí, que quem está em casa e vê a minha faixa etária não tem a mínima ideia do que seja. Sim. Eu entendi que ele trabalha com e-sports. São esportes eletrônicos, talvez? Isso. Tá. Exatamente. E League of Legends é um jogo popular, né? É o famoso LoL, é isso? Eu comecei alguma coisa? Sim. Tá certo. Não é só Laughing Out Loud, pode ser também o League of Legends. Bom, exatamente. O League of Legends é um jogo muito popular. Tá. Eric, você é aqui da região? Não, você é de São Paulo, é isso? Eu sou de São Paulo, mas fui muito para Praia Grande já. Tá bom, tá bom. Eu também sou do ABC, eu sou de Santo André. E quando eu era moleque, a gente vinha para cá e dizia assim, vou para Santos, só que na verdade a gente ia para Item. Então a gente vai para Santos, mas vai para Praia Grande, né? Exatamente. É uma forma que o paulistano tem, ou pessoa. E também é o contrário, viu? Eu ficava com culpa disso, agora não sinto mais, porque quem é daqui fala, eu vou para São Paulo. Onde você vai para São Paulo? Em Mauá. Então tem essa troca, para existir a São Paulo e Santos. Mas não vamos perder tempo com isso, não. Como é que você entrou nessa história, Eric? Conta um pouco de você para mim, querido. Bom, eu sou formado em publicidade e propaganda e desde criança eu fazia duas coisas da minha vida. Jogava futebol e ficava na Lan House jogando Counter-Strike. E aí, quando fui para a faculdade, um pouco antes eu conheci o League of Legends e comecei a jogar. A vontade era ser jogador profissional, mas eu não era bom para isso. Então, passei a trabalhar na parte mais administrativa da coisa, né? Em 2012 eu recebi o primeiro convite para trabalhar numa equipe. E desde então eu venho trabalhando em times de League of Legends para competição. Tem uma dúvida na minha série Sinceridade Curiosa, que é o seguinte. Você falou assim, não era bom. O que precisa para um cara ser bom, então? Muita mecânica. A gente chama de mecânica, que é o cara ser bom com os dedos e fazer as coisas no momento certo e tomar as melhores decisões em fração de segundo. É o que um jogador de futebol tem que fazer também. É muito parecido, apesar de ser com os dedos ao invés de com os pés. Isso é um dom? Isso é uma coisa que tem a ver com prática? Eu acredito em dom. Então, já tive essa discussão com algumas pessoas do cenário sobre dom, ou existir ou não. Muita gente acha que não tem, eu acho que tem, eu acredito em dom. Mas é claro que uma pessoa que trabalhe duro consegue chegar assim num nível profissional. Eu faço de novo a relação com o futebol. Tem o cara que é bom por natureza, ele nasceu bom e é isso aí. Tem o cara que é muito trabalhador e ele passa a ser bom porque ele trabalha forte o suficiente para chegar lá. Então, eu acredito... Acaba cobrindo um pouco as dificuldades que tem com outras habilidades, provavelmente. Né? Exatamente. E quanto tempo você está nessa loucura aí? Eu estou desde 2012. 2012, são quase 8 anos, né? São quase 8 anos. Dependendo de quando você começar a contar. Ô, João, você joga também, João? Jogo há mais ou menos esse tempo aí. Jogo desde 2013. Tô jogando, mas não sou bom nem pro lado do... Você pode entrar na equipe nem pro lado da mecânica, nem pro outro lado.
Vixe, não mesmo. Longe. Você ia fazer uma pergunta, Mas eu tenho eu quero fazer uma pergunta, que você comentou que não atingiu talvez o nível para poder ser um jogador profissional, mas pelo seu histórico, que é tipo um baita histórico, né? 2 vezes semifinalista do CBLOL, que é a Liga Brasileira de League of Legends, 3. e 3 vezes campeão, isso, 3. Não, ao contrário, E 3 também semifinalistas e campeão, 2 títulos. isso. Tô E vendo 2 de títulos 3. É fraco, hein? pela segunda divisão, né, que é o circuito desafiante, prova então que você é muito bom como head coach e head of law. Então, diz aí pra gente o que você precisa ser para ser um head coach, um head of law e ter o histórico que você tem na sua carreira. Acredito que para você ser um bom head coach, você precisa estudar muito o jogo e saber guiar a sua equipe. Eu acho que eu faço sempre muita relação com o futebol porque eu realmente acho muito parecido. Então, um bom técnico, ele sabe montar uma equipe, ele sabe montar e tirar o máximo dos jogadores que ele tem na mão. Não é uma receita de bolo. Então, você trabalha de uma equipe com 5 jogadores e eles têm uma característica de jogo, uma característica de como pessoa. Então, você tem que fazer o máximo para tirar tudo que eles têm para colocar dentro do jogo. Então, acho que esse é o grande segredo de ser um bom técnico e ser um bom head of law. O head of law nada mais é do que um diretor de futebol, digamos assim, né, para a gente traduzir para o futebol. É o cara que vai coordenar tudo, que vai coordenar tanto a staff de técnicos quanto os jogadores. Então, são 2 posições que você precisa entender muito como gerenciar pessoas, de como você vai observar pequenos detalhes que não estão fazendo um jogador render ou até mesmo um técnico render. Então, você tem que estar muito atento a esses pequenos detalhes. Não necessariamente você tem que ter sido muito bom no jogo, é claro que ajuda bastante, mas se você, por exemplo, tiver uma boa leitura de pessoas, vai te ajudar demais a fazer esse trabalho, sabe? Quando você fala leitura de pessoas, eu, em vez de futebol, estou pensando em pôquer. Ok, funciona também. Funciona, né? De você Muito. saber quem vai responder melhor em cada posição, né? E vem Sim. cá, eu que sou leigo no assunto. Então, existe um técnico da hora do jogo lá, aquele que fala, ó, vai você e você, ou que de um grupo maior seleciona a equipe. Esse não é a tua função. A função é maior, é isso? Ela é Isso. macro, é isso? Isso. A função do técnico ele tem que escolher a equipe antes do jogo, então na hora do jogo, quem ele selecionou para jogar entra e faz o seu papel, e ele não atua durante o jogo, tá? No League of Legends, o técnico não pode falar durante o jogo. Ele faz o draft, que é a escolha de personagens da partida, sim, e após isso ele sai do palco e quem atua são só os jogadores. Por isso que também uma das posições mais importantes dentro do jogo é um cara dentro do time, dos que estão jogando, que tenha muito conhecimento, para que ele meio que possa fazer o papel do técnico dentro da equipe. É quase que o capitão da equipe, né? É basicamente isso. A gente chama de in-game leader, né? Que é o líder dentro do jogo. Um líder dentro do capitão, dentro do jogo, exatamente. Bom, eu quero perguntar sobre o esporte, como é que ele está hoje no país. Esse e-sport, a gente escuta times que são times de massa, né? Flamengo, ou Corinthians, né? Investindo nesse tipo ou em esportes também com uma saída, ou com uma expansão da força deles. Eu queria o próprio Santos. O Santos, claro. Mas eu queria fazer isso depois do intervalo, eu já estou quase com o tempo do primeiro bloco encerrado. Eu vou chamar o comercial, a gente volta daqui a 1 minutinho, tá?